Você não precisa falar sobre todas as causas, você precisa falar com aquilo que você se identifica, com aquilo que você acha que realmente é importante, com aquilo que você acha que faz a diferença para o mundo, que vai fazer a diferença para a sua empresa, que vai fazer a sua empresa, vai ajudar a sua empresa a crescer, vai fazer com que a sua empresa ajude outras pessoas. Então, eu acho que essa é a questão. Não adianta também querer abraçar todas as causas, porque não é assim que funciona, sabe? Olá pessoal, está começando mais um Briefzinho, o nosso projeto de conteúdo e educação da agência Inside for You, e a gente tem como propósito levar informação de uma maneira às vezes descontraída, às vezes como um desabafo, e o importante é falar, né, do dia a dia, do que acontece na agência, do que acontece no mundo do marketing, e assim propagar a informação de fato na real, não com ilusão, com vender historinha, não. A gente quer falar dos temas que são pertinentes do dia a dia mesmo e trazer isso com o máximo de conteúdo e informação relevante possível para vocês. E hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar de um conteúdo que tá na boca de todo mundo, é polêmico para muitos. Muitos levantam a bandeira, outros brigam, e é uma bagunça, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar, que é a importância das marcas, o quanto é importante as marcas estarem engajadas com causas sociais, com causas ambientais, com causas num todo, e quanto isso influencia, de fato, no dia a dia do marketing de uma empresa e até nas vendas e afins, né? Então, acho que é um assunto que realmente está em alta e a gente precisa trazer à tona, não dá para tapar os olhos, a gente tem que entender como navegar sobre isso para fazer o melhor trabalho possível de uma maneira não artificial, né? Então é importante debater sobre. A gente está aqui hoje com a Flávia, que é a nossa responsável por conteúdo da agência Inside, tem o Marco Aurélio, que é o responsável de atendimento e sócio da Inside, e eu aqui, Matheus, como planejamento da Inside aqui. A gente está aqui debatendo um pouquinho sobre os assuntos e vamos começar falando um pouco, né? Eu queria entender, Flávia, falando aí, vamos começar por você. Você gosta de falar assim, né? Gosto de polêmica, né? Puxa a bandeira. Queria entender para você, Flávia, qual é a importância de se conectar, das marcas se conectarem com as causas de fato? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu acho que o fato das marcas se conectarem com determinadas causas, né, sejam elas do que forem, eu acho que ajuda a criar aquilo que a gente sempre fala que é importante, a identificação, né? Se eu, como pessoa, me identifico com uma determinada causa, eu vou gostar mais de uma marca que se identifica com uma determinada causa também. Então, eu acho que é uma forma das pessoas, assim como a gente fala do tipo, o conteúdo é uma forma de você se aproximar do seu público. Você tem diversas formas de se aproximar do seu público. Se posicionar e estar presente, né? Estar participando ali da discussão de determinadas causas sociais, enfim, também é uma das coisas que fazem uma marca se conectar com o público, né? Entendi. E para você, é benéfico ou não é benéfico isso? Acho que você começou a falar um pouco sobre isso, mas queria entender um pouquinho. Eu acredito que tem assim, para ser benéfico, primeiro de tudo, precisa ser real. Eu acho que é tipo, lei máxima, assim, de você ter um engajamento com uma determinada causa. Não adianta você colocar isso pra fora se dentro o negócio tá todo bagunçado. Então, não adianta eu falar que a minha marca é contra, sei lá, minha marca apoia as pessoas LGBTQIA+, sendo que dentro da minha empresa não tenho pessoas LGBTQIA+, porque as pessoas vão descobrir, enfim, e aí é um tiro pela culatra. E então eu acho que assim, ele é benéfico desde que exista de fato um trabalho, sabe? Porque se não existir, não, as pessoas percebem, e aí meio que dá, sabe, sai ao contrário. Entendi. E você, Marco, o que você acha sobre isso? Você acha importante, benéfico, e até que ponto é benéfico? Você acha que tem que se ter uma imparcialidade em alguns momentos também? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão do engajamento das marcas com com as questões sociais e afins? Eu acho que isso vai muito, de fato, como a Flávia trouxe, se é uma essência e se é real, se a empresa
vive aquilo e acredita e respira aquilo, né? Porque a gente vê muita empresa que quer se posicionar, mas é meio que fake, é uma máscara, sendo que na real ela não tá nem aí. Tem muita empresa que quer se posicionar que tá preocupada com o meio ambiente. Aí faz uma açãozinha, posta meia dúzia de fotos que tem, sei lá, uma coleta reciclável, mas na verdade tá nem aí com o meio ambiente, né? Ou como a Flávia trouxe, põe uma bandeira que se preocupou com as mulheres e não precisa nenhuma mulher em cargo de liderança, entendeu? Assim, tem que ser uma coisa muito na essência. Acho que se a cultura e se a empresa não estiver pronta para isso, eu acho que ela tem que ser um pouco imparcial enquanto não tiver isso respirando, vivendo de fato essa cultura e a preocupação na prática, né? E tanto no social, na causa como a Flávia trouxe, LGBTQIA+, meio ambiente, eu acho que a empresa tem que viver na prática isso. Eu acho que não adianta, tipo, você externar uma coisa que não é verdade, sabe? E eu acho que acontece muito hoje em dia das empresas, às vezes, se sentirem na obrigação de externarem coisas que não são verdades. E aí que entra a parte do tiro no pé. Você não precisa abraçar todas as causas, você não precisa falar sobre todas as causas, você precisa falar com aquilo que você se identifica, com aquilo que você acha que realmente é importante, com aquilo que você acha que faz a diferença para o mundo, que vai fazer a diferença para a sua empresa, que vai fazer a sua empresa, vai ajudar a sua empresa a crescer, vai fazer com que a sua empresa ajude outras pessoas. Então, eu acho que essa é a questão. Não adianta também querer abraçar todas as causas, porque não é assim que funciona, sabe? E é aí que tá eu vejo um grande problema, mas queria perguntar para vocês também. Será que as empresas não têm um medo de ficar de fora de determinada defesa de uma causa X, Y, Z, e assim acabam querendo abraçar tudo e fazendo de uma maneira totalmente, às vezes até ridícula, né? Tipo, uma forçação de barra por medo. Será que não é por medo de ficar de fora ou com essa ânsia de ser aceito por todos os grupos e querer mídia? Como vocês veem isso? Porque eu acho que tem muito isso, uma falta de maturidade ao abraçar, eu acho, né, essas causas. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é uma falta de maturidade. Eu acho que o medo não é desculpa pra você fazer o bagulho errado, sabe? Eu acho que o medo não é desculpa pra você sair fazendo assim de qualquer forma. Se você tem uma empresa, claro, empresas com pouca maturidade vão cometer erros diversos até começarem a acertar, enfim. Mas é sua obrigação ver, né, discernir do tipo, tá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E eu acho que o medo, ele existe sim, mas não é uma desculpa para as empresas fazerem, até porque no início, quando as empresas faziam de qualquer jeito, as pessoas não notavam tanto. Mas hoje em dia, aquilo que a gente já comentou em outros episódios, a gente tem muito acesso, né? A gente tem muito acesso a muita informação. Na internet você encontra muita coisa sobre muita gente, né? Assim, uma pessoa X, aleatória, tem uma atitude ruim, né? E aí fica famosa na internet por alguém, sei lá, filmou e postou essa atitude, acham o perfil dessa pessoa, acham onde essa pessoa trabalha, já começam a enviar mensagem para a marca do tipo, ó, seu funcionário fez isso, você concorda com isso, você vai demitir ele. Então, assim, hoje as pessoas não conseguem esconder mais. Antigamente, eu acho que as marcas, elas conseguiam passar um plano do tipo, ó, eu tô aqui, eu apoio, sei lá, tal causa, e aí as pessoas não conseguiam investigar se a marca realmente apoiava. Mas hoje em dia não tem mais como mascarar isso, e tanto que virou chacota, né? Virou chacota do tipo, meu, todo mês do orgulho gay, né? Acho que é orgulho gay, não sei se é orgulho LGBTQIA+, mas enfim, acho que talvez tenham os dois. Mas todo mês que enfim, tá numa dessas datas, tem vídeo da galera zoando, do tipo, as marcas esse mês, aí desce lá a bandeira LGBTQIA+, as marcas no mês que vem, aí acabou, entendeu? Então, tipo, já virou chacota, assim, não acho que existe mais uma desculpa do tipo, mas é porque eu tô com medo, eu preciso participar, eu tô com, sei lá, fomo, preciso participar, sabe? Quer surfar na onda, né? É o mês, é a hype e tal, então eu quero aproveitar o momento para me destacar, né? E aí isso nunca vai acontecer. E como o Matheus trouxe,
É óbvio, você vai começar uma operação, você vai aprendendo com erro, vai mudando, melhorando, mas eu acho que a essência básica é querer mudar de fato. Quero fazer algo que funcione, que ajude, ou que seja ambiente, ou que ajude uma comunidade, que nem... Se a gente parar para ver, se eu não me engano, até puxar esses dados exatamente, mas a Natura, ela começou e se posicionou em 92. Em 92 ela falou, a gente tem que fazer um trabalho preocupado no meio ambiente, fomentar a educação, ajudar comunidades carentes, isso em 92. Olha o tempo de jornada e a diretoria com todo o time com isso na essência. Olha quanto tempo para se fazer algo que hoje é um case. Então não é uma coisa... daqui 3 meses a gente abraça todas as causas sociais, não é assim, entendeu? É uma construção, né, cultural para realmente gerar algo sólido a médio e longo prazo. Sim. Não dá para realmente chegar e falar que vai mudar tudo de uma hora para outra. Agora a gente é legalzinho, é do meio ambiente, a gente ajuda comunidades carentes, não dá. Não dá, tem que ser realmente algo que venha sendo construído e que vá realmente, como a Flávia falou, né, seja verdadeiro, porque senão ele não se sustenta, né? E aí eu vejo que, até Marco, a gente falando sobre isso, empresas que querem implantar isso e não tem culturalmente esse preparo para chegar e construir, não consegue nem dar esse passo, eu acho, né? Tipo, precisamos fazer, mas a gente consegue, a gente tá num momento, a gente tem outras coisas para arrumar. E aí entra naquele ponto. Será que vale a pena dar esse passo ou é melhor ficar no stand-by? Não é que você não se importa com a causa X, Y, Z, com o meio ambiente, enfim, com qualquer outro tipo de causa. Mas será que você está nesse ponto de fazer essa movimentação e se posicionar publicamente a respeito disso? Você tem condições, sua empresa, seus colaboradores estão preparados para realmente entender isso? E se alguém perguntar a eles o que está acontecendo ali, eles vão saber responder, eles entendem isso, então entra um pouco de cultura, um pouco de endomarketing, um pouco de um monte de coisa, na verdade, que tem que ser levado em consideração e que muitas empresas não observam na hora de implantar qualquer tipo de ação do tipo, né? Eu acho que é um fator complicador aí, o pessoal dá louca e vamos fazer. É o que a gente falou logo no início, né? Não dá pra você desassociar o que tá acontecendo dentro da sua empresa porque você tá externando. Não adianta tentar fazer desse jeito porque não funciona. Não funciona porque os seus clientes vão perceber, as pessoas de dentro da sua empresa vão ficar confusas. Mas quando você faz as coisas certinho, que é um trabalho que vem de construção e tal, não sei o quê, você até mesmo, nesse sentido, você atrai funcionários que concordam com o seu posicionamento. E aí essa cultura, né, enfim, esse posicionamento da empresa, esses valores da empresa, eles se expandem, eles se intensificam, eles ficam ainda mais fortes, porque a gente cria, né, um time dentro da empresa que entende de fato isso, porque as coisas são feitas da forma certa. Você sabe, por exemplo, que a Natura tem um determinado posicionamento, né? Você sabe que a Natura tem um determinado posicionamento com relação às mulheres que trabalham dentro da empresa dela. Então, você já começa a atrair ali pessoas, né, para trabalhar que concordam, e aí isso só vai intensificando esse poder que a marca tem, né? Eu só trago mais um ponto, não sei se vocês concordam, que se você for fazer isso ou por um modismo ou para ter uma mídia espontânea, nunca vai dar certo. Eu acho que, de fato, tem que ser uma essência ali, tem que ser real. Eu quero ajudar isso aqui, entendeu? No sentido de melhorar, de fomentar, não só para surfar uma hype ou ter mídia espontânea ou porque é um modismo, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que a gente fala do tipo, cara, quando você começa a fazer exercício físico pelos motivos errados, não se sustenta. É a mesma coisa do tipo, se você começa a tentar implantar determinadas coisas por motivos errados, não se sustenta, sabe? Porque vai ter alguém no meio do processo, com perdão da palavra, que vai fazer merda. Porque a pessoa não entende de fato por que aquilo está sendo feito. Ela não entende por que aquilo é importante. Então, não se sustenta com o passar do tempo. É a mesma coisa de tipo, falar, não, agora eu vou fazer exercício físico, mas por quê? Ai, sei lá, sabe? Não sei. Porque tá todo mundo fazendo. Porque todo mundo fala que tem que fazer. Não, você tem que fazer porque é bom pra sua saúde. Você tem que, sei lá, apoiar pessoas negras porque é uma causa social muito importante. Por isso que você tem que contratar pessoas negras na sua empresa. Porque elas, de fato,
tem menor oportunidade de trabalho, entendeu? E só que, tipo, se você não souber o porquê, a galera vai falar, não, isso é favoritismo, sei lá. E aí alguém vai falar alguma merda e aí vai dar tudo errado. Sim, tem alguns casos, né? Aconteceu, eu acho que recentemente, eu não vou entrar muito em detalhes, né? É problema de cada um, mas no caso até da Magalu, que fez um processo seletivo só para Para pessoas negras. Pra Acho que pessoas acho que era específico para pessoas negras e indígenas, talvez. E ok, só que eu acho que talvez não teve um background legal para se divulgar isso da maneira correta. Não sei, pode ser um ponto de vista meu. E talvez isso caiu em alguns cantos de uma maneira errada e outros cantos da maneira certa e virou aquela bagunça. Teve polêmica, que uma coisa que não deveria ter polêmica. É uma empresa grande, estruturada, que está fazendo um processo super digno, super bacana, pelo menos no meu ponto de vista. Lógico, cada um tem sua opinião. Só que talvez não teve um preparo, aí eu digo até de marketing, de comunicação, de se explicar exatamente. Talvez internamente ficou muito claro, mas externamente, mas por que eles resolveram fazer isso agora, etc. É uma situação que, lógico, eles têm um motivo deles e todo mundo vai dar uma opinião X, Y, Z, mas que talvez não tivesse gerado tanto ruído se houvesse uma comunicação ideal, um trabalho correto em cima disso também, e aí talvez essa coisa funcionasse da maneira melhor e a repercussão fosse mais positiva do que realmente foi ali no sentido que o pessoal criticou um pouco. Teve debate sobre isso, né? Teve um debate. Teve debate, mas eu acho que o debate nesse sentido, mais do que em questão de marketing, acho que ele é um debate de valor, de opinião das pessoas, sabe? Nesse caso em específico. Eu acho que como aconteceu com outras pessoas também, de tipo, né, por exemplo, a Deia Freitas, do podcast, que publicou uma vaga para redator e era para uma mulher negra, uma mulher indígena, e também ela gerou mesma questão. Mesmo ela sempre se colocando como uma pessoa que apoiava causas, né, de mulheres, principalmente sempre se colocou, enfim, apoiando mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres em geral, gerou também. Então, eu acho que talvez isso seja mais uma questão de identificação com a causa. Então, determinadas pessoas vão se identificar com determinadas causas, entre o que a gente falou logo no início, por isso que às vezes a sua marca, né, entrando ali, se colocando, se posicionando como uma pessoa uma marca que acredita nessas causas pode ser bom. E aí vão ter outras pessoas que vão achar que não. Que não é legal a sua marca se posicionar a favor de determinadas causas sociais. E aí eu levo até para outro ponto, né? Eu vou colocar uma questão difícil aqui. Vamos supor, uma grande empresa de petróleo falando de meio ambiente. E aí? Eles devem falar de meio ambiente? Não devem? Como que fica essa situação, né? Porque é complexo também. Aí já é uma situação totalmente diferente, mas que é um ponto também, né? Se fala bastante de diversidade, etc. Hoje em dia, esse é o assunto mais em alta, eu acho. Diversidade, etc. Mas tem essas outras pautas de ambiente, etc. também, que são bem fortes. E aí, como que funciona? É complicado. Eu, pelo menos, vejo, né? Não sei se vocês se lembram, num passado recente, uma grande dessas indústrias ferrou o Rio de Janeiro, teve vazamento e tal. Ela fechou as portas no Brasil, mas está operando no mundo, capital lá em cima, e ela não fala de meio ambiente. E sim, tá imparcial. Ela não defende uma coisa. Ela tá vendendo e acabou, entendeu? Esse tipo de empresa, de indústria, é complicado. É que eu acho que também, assim, e aí eu não acho que isso é uma coisa positiva, tá? Porque aí isso é um juízo de valor meu, pessoal. Não tem absolutamente nada a ver com questão de marcas ou não. Eu acho que tem determinadas empresas que têm uma marca tão estabelecida que eles podem se dar o luxo de falar, eu não quero saber disso aí, não. Não me importa. Tem que até ver a nível Brasil, né? Grandes indústrias aí que fizeram um monte de problema, acidentes, milhares de mortes aí. Não mudou o que ela vale na bolsa. Hoje em dia vale até mais, sabe? Tem um mercado aí, com Czão, grandão, né? Sabe? Enfim, azul, branco, vermelho, que tipo, vira e mexe, tem casos de racismo no mercado. Teve gente apanhando no estacionamento do mercado. E tipo, o mercado continua lá, entendeu?
Às vezes tem determinadas marcas que eu acho que elas se sentem no direito de não se posicionar, porque às vezes elas já têm um lugar tão estabelecido no mercado que elas sentem que, tipo, se posicionar pode ser um erro. Mas será que isso a médio e longo prazo não vai trazer um prejuízo? Que eu queria também opinar. Eu vejo que tem muita empresa que não tá nem aí. Eu mato 400, 500 pessoas e ninguém é preso, e beleza, e vambora. Só que eu vejo que hoje em dia, e cada vez mais, o consumidor está mais atento a isso. O consumidor nos anos 80, 70, não quer nem saber onde é, sei lá, onde é confeccionada a roupa dele. Ele quer comprar e não está nem aí se alguém foi explorado ou não. Mas acho que o consumidor de hoje é assim. E os próximos consumidores mais ainda querem entender. Então, eu acho que para o médio e para o longo, isso fica complicado, entendeu? Porque hoje o cara que não tá nem aí, que investe dinheiro na bolsa numa empresa dessa, amanhã o filho dele fala, putz, talvez eu vou pôr em outra que essa aqui, há 30 anos atrás, matou tantas pessoas, sabe? Eu acho que a informação ela se espalha muito mais fácil, o acesso à informação, à internet, etc. E eu acho que a formação de opinião, ela acontece também de uma maneira diferente hoje em dia, justamente por esse acesso à informação. Os clusters, os grupos de formação de opinião influenciam muito outros grupos e isso só tende a aumentar mesmo. Então, acho que... Não, eu não discordo, não, mas eu acho que isso se aplica a empresas até de determinado tamanho, sabe? De verdade. Eu acho que, cara, até porque entra naquilo que a gente tava falando. Por exemplo, apesar de metade das pessoas falarem do tipo, eu vou cancelar essa marca por conta de tal ação, tal, enfim, determinada atitude, vai ter uma outra metade que não tá nem aí, que vai continuar consumindo. Entendeu? Então, acho que você promover um cancelamento de uma marca muito grande é muito difícil. Uma marca muito grande, com muita, tipo, já estabelecida no mercado há muitos anos, que às vezes não tem nenhuma concorrente direta. Como é que você cancela uma marca assim? Você fala que você não vai, sabe? Que nem Você vai correr pra onde? Que nem nos negócios, né? É grande demais para quebrar, para falir, né? Eu acho que a questão da marca também talvez possa acontecer. É uma coisa que só o tempo vai mostrar, né? Mas eu particularmente compartilho da ideia que, por mais que você seja gigante, o tempo passa e talvez você pode começar a perder seu espaço, entendeu? Eu acho que é um tempo longo, talvez. Eu entendi o ponto de vista da Flávia, que realmente o tamanho dela impede ela realmente de levar a grandes tombos, mas eu acho que a longuíssimo prazo, talvez isso comece a mudar. Por quê? Porque as pessoas hoje que prestam atenção na marca, talvez hoje elas trabalhem nessa empresa como estagiários, por exemplo. E aí estou olhando para essa empresa X só. E elas vão evoluir em carreira e daqui 20 anos, 15 anos, elas vão ser diretoras, executivos e elas vão ter olhado essa causa. Então, acho que talvez a marca não se prejudique agora, mas eu acho que é uma tendência a mudar, de fato. Ela vai conseguir, ela vai ter que se adaptar porque as próprias pessoas dentro da empresa e fora da empresa essa mudança de geração e etc. vai promover isso. Então, eu acho que não dá nem tempo de chegar a ter um grande problema, talvez. Assim, eu acho 100% que a tendência a gente sempre fala, né? Tem determinados mercados que se recusam a melhorar e mudar e acompanhar as tendências. Mas, em geral, principalmente empresas muito grandes que se mantiveram há muito tempo no mercado, elas vão se atualizando, né? Seja por uma causa social, seja por tecnologia, seja por, enfim, posicionamento, o que quer que seja, elas vão se atualizando para acompanhar e para se manterem empresas grandes, né? Então, sim, eu acho que mudanças internas podem acontecer, mas eu não acho que vai conseguir ter não acho que, tipo, eu acho que tem determinadas empresas que elas estão num ponto em que não adianta você tentar cancelar elas, entendeu? Tipo, não vou mais consumir. Você pode causar um dano, mas não vai derrubar. Não, tipo, uma pessoa vai cancelar, só que tem, tipo, 10 que ainda estão consumindo, sabe? Que não se importam com aquilo que aconteceu. Esse é o ponto. E aí você está falando bastante de cancelamento, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque, queira ou não, tá nesse meio, né? Hoje em dia virou até uma moda, né? Fulano foi cancelado, etc. Até a gente trouxe aqui, né? Falar o que é o cancelamento. Cultura do cancelamento, segundo a Wikipédia, tá, gente? Não fui eu que falei, não. Mas a cultura do cancelamento é um fenômeno moderno, segundo
o qual uma pessoa ou um grupo é expulso de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online, no mundo real ou em ambos. É isso aí. Tem casos recentes aí. Vamos falar de novo, né? Muitos caras. Vamos falar de novo de alguns casos. Tem o caso aí do Campari. Nossa. Mas não vamos entrar nele. Mas tem alguns casos, né? Eu acho que, em resumo aqui, que a gente pesquisa é mais ou menos isso, mas é assim, uma pessoa falou uma bobagem ou teve uma atitude ruim em relação a qualquer coisa, seja causa ou seja uma reação ruim frente a uma mulher, sei lá, qualquer coisa, e o público não gostou daquilo, ao invés de falar não gosto de você, não, eu tô te cancelando, não vou te seguir mais, não quero mais consumir o que você apoia, né? Em resumo, eu acho que é isso. E no ponto de vista de vocês, há um excesso desse fator cancelamento hoje em dia? Até que ponto isso tá saudável ou não? É complexo também responder isso, tá? Mas é um assunto que é importante. Na minha opinião, assim, eu acho que existe uma onda, uma hype, sei lá, que gosta-se muito de se titular, sei lá, o tribunal da internet ali. E eu acho que de vez em quando tem cancelamentos de coisas que não são tão graves, que nem empresa que explora um monte de gente, que é muito menos cancelada do que dependendo do que você falou um pouco fora do tom ali, entendeu? Acho que dependendo o pessoal, eles querem julgar ou cancelar algo também que tenha muita audiência. Acho que a causa em si, ela fica até mais longe do que a audiência. Então, julgar alguém ou criticar no Twitter alguém que tá bombando no BBB, é muito mais legal do que, sei lá, uma empresa que tá explorando criança na periferia do Ceará. Porque ninguém tá vendo isso. Então, eu prefiro falar de quem tá no BBB porque eu quero pôr meu nome lá no meio, entendeu? Sendo que, teoricamente, o cancelamento e o julgamento, uma empresa que explora criança no Ceará, acho que é muito mais importante do que uma besteira no Big Brother, sabe? Como causa. Então, acho que a onda da internet vai muito pela audiência. Acho que esqueceram a essência de uma causa de fato de um cancelamento, entendeu? De comprar uma briga na real, sabe? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que a cultura do cancelamento, ela tá muito atrelada ao fato das pessoas gostarem de se sentir melhor do que as outras. Não melhor no sentido de, sei lá, tem mais dinheiro que você. Não, melhor moralmente do que as outras. Do tipo, eu sou melhor que você, então eu tenho o direito de pegar e te cancelar. Eu acho que, até certo ponto, a gente tem sim que cancelar a empresa que explora as crianças lá, entendeu? Então, assim, eu acho que são casos e casos, entendeu? O que o Marco falou, eu acho que tem determinadas... É que é tão complicado, porque tem tanta coisa que a gente deveria prestar atenção, e se a gente for prestar atenção em tudo, a gente fica louco também. Só que... E aí, não dá pra falar, assim... Do tipo, como que a gente mede o que é mais importante, sabe? Tem alguns casos em que é óbvio, do tipo, por exemplo, o cancelamento da base da Virgínia, que a base da Virgínia custa R$200. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com um caso de assédio, por exemplo, como aconteceu no Big Brother, ou um caso de exploração de trabalho, como a gente tem visto que aconteceu em vinícolas, como aconteceu no Lollapalooza, como aconteceu em vários outros lugares, né? Então... enfim, eu acho que tem algumas situações onde tem dois assim, né, tem uma relevância maior em determinadas situações, mas é muito difícil a gente definir o que é mais importante, porque normalmente a gente pega o que bate mais forte na gente, né? Esse é um ponto que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. Meu pai costuma falar o seguinte, pô, você vai num médico e você às vezes bateu o dedinho na quina da mesa, deu aquela quebradinha ali, mas é o dedinho na quina da mesa. Você vai chegar com o mesmo desespero de uma pessoa que levou uma facada. E você vai achar que sua prioridade é maior no assunto ali da emergência, da urgência. E aquela pessoa também está com muita urgência. Então entra nessa questão aí da proporcionalidade e do que te toca mais. Eu acho que tem esse ponto bastante. E
E não tô falando que uma coisa é mais importante do que outra, não tô nem trazendo isso à tona, mas eu acho que esse ponto de o que eu mais me identifico, o que mais me pega aqui nesse canto, é o que vai me dar mais atenção. E aí entra um outro ponto que eu acredito também, posso estar totalmente enganado, entra um pouco no que o Marco falou, só que com um olhar um pouquinho diferente, é que o Marco comentou, né? Eu quero mais audiência, etc. Então eu escolho algo que tá na hype do negócio. Mas talvez essa seja a causa. Aquilo tem muito mais exposição. Quantas pessoas estão vendo a criança explorada na carvoaria? 50. Quantas pessoas estão vendo um Big Brother? Quantos milhões? Então, acho que, assim, sem medir, tá, o que é pior, o que é melhor, porque Sim. não é o caso, Não é o assunto. mas eu acho que a proporcionalidade de exposição também, Talvez o a alcance, potência. o alcance que aquele assunto se tornou, né? Exatamente. Ele chegou. Ganha uma potência muito grande. Então, eu acho que nesse ponto também tem que se tomar cuidado, porque às vezes uma coisa pequenininha, com muita potência, pode causar um dano. Às vezes uma coisa muito grande, mas baixa, pequena ali, talvez não vai causar tanto dano. Assim, digo no sentido de repercussão e etc, tá? Não dano da pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa e qualquer dano a uma pessoa É um grande dano. é um grande dano. Mas, às vezes, uma causa dessa, alguma coisa que acontece assim, não traz tanta repercussão e não vai trazer tanto dano no sentido da repercussão do negócio. Quantas pessoas a informação atinge, né? Quantas pessoas podem ser influenciadas positiva e negativamente por essa informação. Então, eu acho que tem muito esse ponto também. É bem sensível a gente até falar sobre isso, né? Porque, realmente, tem vários ângulos. Se você olhar por ângulo X, Y, Z, você vai olhar de uma maneira diferente e você vai acabar dando razão para aquele ângulo se você analisar friamente. Então, tem que ter um cuidado mesmo, e eu acho que as marcas realmente também tem que ter sempre esse critério, assim como a gente está aqui debatendo. E papo reto mesmo, a gente pisa em ovos para falar sobre certas coisas, porque hoje é uma realidade, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que pensar duas vezes, não pela gente, mas por quem está ouvindo. Então, as marcas também têm que ter esse senso, eu acho, de essa noção de também entender onde elas estão pisando e se vale realmente a pena pisar naquilo ali, naquele campo, ou não, peraí, não é o meu momento, que é o que a gente falou lá atrás. É o meu momento de pisar aqui, porque realmente tem assuntos que você não tem conhecimento de causa, você não tem conhecimento, e o quanto você pode interferir positiva ou negativamente na vida de uma pessoa. Vai além da marca, né? Sim. E eu acho que, em geral, o que fica muito do que a gente tem visto nos últimos tempos, assim, é que às vezes, aí entra um pouco da questão que a gente tá falando da importância das marcas se posicionarem e tudo mais, às vezes o público, hoje em dia, as pessoas, como consumidoras, elas têm um poder tão forte que elas têm o poder de obrigar a marca a se posicionar. Do tipo, por exemplo, a marca tem contrato com o influenciador X, né? E aí o influenciador X vai e fala umas pataquadas na internet. Aí todo mundo vai lá, como eu falei, assim como acontece com o anônimo, do tipo as pessoas descobrirem onde ele trabalha e irem mandar mensagem do tipo, ó, essa pessoa trabalha na sua empresa, você vai deixar ela continuar trabalhando na sua empresa, sendo que ela falou essas besteiras aqui? Acontece com as marcas também. A galera chega nas marcas do tipo, ó, a besteira que o influenciador, que é seu parceiro, tá falando. E aí, você vai continuar com ele? E aí as marcas são obrigadas a tomar uma posição. Porque a partir do momento que elas se veem obrigadas a, tipo, se desvincular ou não desse influenciador, por exemplo, elas estão tomando a posição do tipo, se ela continua, ela tá passando pano. Então, ela não pode continuar se ela não quiser ser vista como uma marca que passa pano para coisas erradas, entendeu? Então, as pessoas hoje em dia, elas sabem que elas têm o poder de fazer as marcas se posicionarem. Isso eu acho incrível, na real. Eu acho muito bom. Que, tipo, o poder 100% tá na mão do consumidor. E aí, a internet, né, trouxe esse poder tanto do lado bom, do lado ruim, do cancelamento, também do lado bom de ficar claro e amostra de fato quem são as pessoas e as empresas, né?
A empresa, depende, se comunica de um jeito, mas o colaborador que está lá dentro está gravando alguma coisa acontecendo que está totalmente fora do que a gente acha que a empresa é, entendeu? Então fica muito mais claro, acho que as coisas, sabe? E assim, eu não digo que eu acho incrível no sentido de que eu acho a cultura do cancelamento super legal, não, mas eu acho a força que o consumidor tem de, tipo, ter o poder de tipo, fazer a marca tomar escolhas boas, ter escolhas boas, entendeu? Porque a pressão do consumidor pode fazer com que a marca realmente reveja as suas atitudes, reveja determinadas, enfim, valores que ela tem e tudo mais, e começar a se posicionar melhor com relação a determinadas causas, determinadas situações e melhorar, entendeu? Causar mudanças positivas para a marca que se refletem no mundo. Nesse sentido, voltando à pergunta lá do início, se eu acho que é demais ou não. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Eu acho que todo mundo tem o direito de expressar uma opinião sobre do tipo, não gosto de tal marca, não gosto de tal influenciador, não gosto de tal não sei o quê. Você tem todo o direito de não gostar do que você quiser. Agora, você chegar e começar a xingar, começar a falar que a pessoa tinha que morrer, porque as pessoas fazem isso hoje em dia. Começar, tipo, fazer ataques, assim, absurdos, sabe? Do tipo, ameaças de morte a pessoas que trabalham numa empresa e coisas assim. Gente, pelo amor de Deus, tem que ser muito também fora da realidade pra começar a fazer isso, entendeu? Então, eu acho que o que falta, às vezes, um pouco na questão da cultura do cancelamento é parcimônia, de falar do tipo, olha, não concordo com essa atitude, não vou consumir mais essa pessoa. Acabou, segue sua vida, sabe? Agora, sei lá, e ficar o dia inteiro, xingando a pessoa, xingando as pessoas que trabalham na empresa, falando coisas horríveis, vai trabalhar você, sabe? Vai trabalhar você, entendeu? Já passa por uma coisa pessoal, né? Meio doentia mesmo, né? Não tem um respeito. Puta, eu não gosto do seu produto, da sua empresa, não vou comprar, não. O pessoal ultrapassa a barreira e vai muito além. E eu acho que ninguém que seja minimamente sensato concorda com esse tipo de atitude. Tipo, você ameaçar a integridade física de uma pessoa, você fazer comentários, assim, absurdos sobre coisas que a gente sabe que são muito sérias, entendeu? Eu acho que ninguém que seja minimamente sensato concorda com esse tipo de situação, por mais que a pessoa ache que a marca deva ser cancelada, que a pessoa, enfim, influenciadora. A gente fala de marca, a gente tá falando de influenciador também, né? As pessoas são marcas hoje, os influenciadores são marcas. De que esse influenciador deva ser cancelado, é muito diferente de você, entendeu? Desejar, sei lá, a morte da pessoa, sabe? Sim, né? O pessoal aperta um pouquinho o limite. A internet é um campo aberto demais. Não é... O pessoal ainda não entendeu que tem alguns limites, né? O famoso tribunal da internet. Porque eu vejo que isso também acontece muito na internet. Se fosse no cara a cara... Ninguém ia chegar na pessoa e falar, né? Assim... O anonimato, a impressão de anonimato que a internet dá nas pessoas, assim, E eu acho que o comportamento de grupo também, né? De fulano tá xingando e... vou chegar aproveitar, então. E todo mundo tá junto, e é isso aí. E assim, pra gente concluir um pouco esse assunto, porque ele é bem extenso, na verdade, mas como que vocês enxergam, eu queria entender com vocês um ponto. Como vocês enxergam que a marca deve fazer caso ela seja cancelada? Principalmente na parte de marketing, lógico, mas eu acho que é importante, porque pode acontecer. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente resolve essa questão? Eu acho que a primeira coisa, a regra de ouro para essa situação é não fingir que não tem nada acontecendo. Tipo, de verdade, se você simplesmente fingir que não tem nada acontecendo, as pessoas não vão parar. A não ser que seja, igual eu falei, numa situação específica de sua marca, assim, a melhor marca do mundo. Sua marca, a marca mais consolidada naquele, sabe? Marca não, né? A sua empresa. Sua empresa é a mais consolidada naquele setor, enfim, vai quebrar. Talvez essas marcas possam se dar ao luxo de ignorar. Mas, em geral, como regra geral, o que você tem que fazer é falar, gente, erramos. A gente tá fazendo isso e isso e isso pra melhorar. Assume de fato os erros, não vem com do tipo, desculpa se você se sentiu ofendido. Não, desculpa se te ofendemos, entendeu? Assume que você fez uma coisa errada
e trabalha formas de melhorar isso para que não aconteça de novo. E deixa bem claro pro seu consumidor, pro seu público, que você entende que você fez uma coisa errada e que você tá trabalhando para melhorar, entendeu? Perfeito. E você, Marco? Também vejo esse ponto. Acho que primeira coisa, a empresa tem que ser bem sincera e tem que ter uma ética, né, de falar a real. Óbvio, se é um problema que ela foi cancelada, teve um problema interno de comunicação, que seja, ou de produto, e houve um cancelamento com uma razão ali, se expor, assumir o problema e também tentar melhorar na real, né? Não só melhorar aquele problema. Vamos apagar aquele incêndio, mas sim talvez reposicionar e rever algumas coisas dentro da empresa para evitar de ser cancelada futuramente e trocar a direção do barco, entendeu? Porque se ela começa a ser cancelada, ela só apagar incêndio, ela vai ser cancelada várias vezes, entendeu? Acho que isso pro negócio é ruim. E pro público mais ainda, né? Se eu tiver que acrescentar alguma coisa do que vocês falaram, eu acho que o fato de você se organizar e de você começar a propagar uma informação de uma mudança, como a gente falou, tem que começar de dentro, né? E não pode ser que nem aquele episódio do The Office que quem assistiu sabe que tem toda aquela movimentação, tem uma reuniãozinha, vocês não vão lembrar. Só episódio do The Office, muito bom. Tentando lembrar. Onde o cara fala das etnias, é chamado alguém pra fora Deus, não, é na primeira temporada. Nossa, Isso, lá atrás. Não dá pra ser aquela palhaçada. Tem que ser alguma coisa séria dentro da realidade. E esse entendimento tem que ser lá de dentro mesmo, partir de dentro pra fora, de fato. Isso é essencial. Porque se não partir de dentro pra fora, vai passar 1 mês, 2, 3, você vai conseguir apagar incêndio, como o Marco falou, mas vai acontecer de novo. Se não for de dentro para fora, com os seus colaboradores, entendendo o que está acontecendo, a sua movimentação, e que isso seja implantado de fato lá dentro de uma coisa sincera, real, e até protocolar, seguindo regras de fato, para que aquilo tome corpo de fato, vai dar ruim daqui a um tempinho, não tem jeito não. E também para complementar, para fechar, só trazendo outro ponto que a gente falou no meio da conversa, que eu acho que é bem importante, trazendo esse case que vocês comentaram, que acho que a Flávia trouxe do Magalu, que teve esse problema. Se você pega, eu acho que faltou a narrativa, faltou a marca, porque dependendo de um processo desse, como a Natura, não teria acontecido isso, entendeu? Porque a Natura já está criando essa caminhada, ela tem um storytelling, ela tem na essência da marca, sempre foi ajudar as pessoas no sentido, não ajudar do ato de ajudar, mas sim de gerar mais emprego, de gerar valor, fazer as pessoas estudarem, evoluírem, entendeu? Então, assim, se uma Natura cria isso, o impacto é muito menor e, na verdade, é positivo, que é a essência dela. Agora, dependendo de uma empresa que não construiu toda essa jornada, que não está na essência da marca, cria essas ações, parece que, eu estou fazendo porque está na moda, entendeu? Por isso que eu acho que tem que estar muito na essência e é uma coisa de médio a longo prazo, né? Não tem muito o que fazer, pelo menos o que eu vejo. Eu acho que não adianta você estar com o pé dentro e o pé fora. Você tem que estar com os dois pés dentro. Se você vai entrar, então entra 100%. Não adianta ficar metade de um lado, metade do outro. E deixa claro isso pro público, para todos os envolvidos, para quem quer que seja, né? Isso. Bom, acho que a gente tá concluindo aqui mais um episódio do Briefzinho. É um assunto que dá pra gente retomar depois até com outros pontos aí, porque tem bastante coisa para falar. Mas eu acho que por hoje a gente consegue concluir aí. E deixa aí seu like, acompanha, compartilha. Se você concorda, se você discorda, comenta. Ajuda aí, coloca aí os seus comentários e etc. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.